caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-o, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezareis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinamentos, desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas... Então, nesse momento, em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, pelo dom da vida, pela bênção da reencarnação, pelas oportunidades que nos proporciona na jornada terrena. E com o coração assim, profundamente agradecidos, nós visualizamos neste momento a figura de seu Filho muito amado Jesus, abrindo seus braços de luz e nos envolvendo num abraço fraterno, amigo, carinhoso, carregado de muito amor, carregado de muita cura para todos os nossos males do corpo e do espírito. Sabemos também da presença desses espíritos amigos, benfeitores, que vêm nos intuir, nos auxiliar, como também da presença de todos os irmãozinhos desencarnados que aqui se encontram em busca da palavra de conforto, de consolo. E a esses irmãos que nós pedimos, de maneira mais intensa, essa vibração de Jesus, acolhendo em seus braços todos esses sofredores, trazendo a eles o fio de esperança tão importante para que eles continuem na jornada em busca do seu refazimento espiritual, moral, físico. Mas hoje nós vamos ver capítulo 4, terceira parte, o homem velho. Eu queria dizer assim, que toda vez que eu faço um resumo de algum trabalho para apresentar, eu fico tirando dele também os ensinamentos mais importantes. Porque como é romance, como é uma história, a gente às vezes se prende na história, né? No que vai acontecer, nos personagens. E a gente está estudando o livro para tirar um aprendizado, né? E nesse capítulo, o Camilo, ele nos dá assim, um ensinamento na vida do mundo espiritual, no trabalho e aprendizado lá, no plano espiritual. Também nos mostra a tomada de consciência dos espíritos e um pouco da lei de progresso. E essa frase aqui, esse provérbio chinês, tem muito a ver durante toda a explanação que a gente vai ser pertinente.
O sábio aprende com as experiências dos outros. O tolo com suas próprias experiências. Provérbio chinês. Por que isso? Porque se a gente apressa estudar o livro, tirar os ensinamentos, mas entrar aqui, sair aqui, da semana que vem eu não lembro mais, não coloco em prática, eu acho que aí não é muito proveitoso, né? Aí você vai ser um tolo, né? Mais pra frente eu volto nesse provérbio. Agora sim, da Gênesis, olha só, porque a Ivone Pereira, ela explica que não foi um livro psicografado. Ela ia, né, nas palestras, nos ensinamentos lá, no plano espiritual, ouvia, e depois ela transcrevia, né, a história do caminho. Aí na Gênesis está assim: no intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido em que se aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e as experiências que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista, que é o caminho que vai fazer nesse capítulo, né? O que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Está lá na Gênesis, no capítulo 11, e tem 25 no segundo. Aí o Camilo, ele e a equipe dele, que ele estava estudando junto, eles voltaram várias vezes à Terra. Múltiplos deveres ali os chamavam. Era campo vasto de experimentações, pois iriam reviver muitas vezes em suas arenas e podiam exercitar os conhecimentos adquiridos na espiritualidade. Serviram nos postos de emergência da colônia, que tem muitos aqui na Terra, né? No Hospital Maria de Nazaré e suas filiais, ou seja, eles tinham conhecimento e faziam tipo um estágio, tá, do que aprendiam nesses postos aí, para fixar, né? Fixar a matéria. Socorreram junto às caravanas os infelizes suicidas perdidos no invisível inferior, como nos abismos terrestres. Lembra dos abismos? Cadê o Minério? A palestra dele é inesquecível, né, Luci? Que ele mostra os abismos terrestres. Até então eu nem tinha conhecimento. Abismo mesmo. E lá são habitados por esses espíritos lá. Eles seguiram no rastro da vigilância, que era aquele departamento, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras que induziam infelizes ao suicídio. Depois a gente esmiuça mais isso aqui lá na frente. E olha que beleza. Visitaram frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando. Vocês lembram de algum deles? Então, acudiram a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espirituais, mas carecedores de socorro. Devassaram prisões e hospitais a fim de prover socorro material e fortalecer o ânimo a desgraçados de um mau passado espiritual, desfigurados pela lepra, pela demência ou mutilados. Então, assim, além dele visitar as reuniões, que é muito familiar a gente, né? Essas reuniões aí, ó, são esses branquinhos, vestidos de branquinho atrás. Aí eles iam nas prisões, nos hospitais. Aí eu me lembrei daquele filme Cidade dos Anjos.
o Nicolas Cage, lembra? Que eles ficavam nos hospitais intuindo os médicos, apesar de ter vários defeitos doutrinários, né? Mas é um bom filme. Eles ficavam nas bibliotecas. Nas bibliotecas, aquela cena do comandante Gol, que o cara ficou pensando nas dívidas, os aviões iam se chocar e ele chamou a atenção do cara. Então, assim, essas intuições, a gente se reporta também, né, Regina? A 459, que direto a gente tem a influência do plano espiritual, dos espíritos, e às vezes eles nos conduzem, né? Aí, cuidado com a sintonia. Eles penetraram até lares de grandes da terra, onde haviam graves ocasiões para o suicídio. Iam a toda parte onde existiam lágrimas a enxugar, corações a reanimar. Aníbal levava-os aos ensinamentos do mestre modelar. Essas atividades de ajuda multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. Era um estágio completo, né? Indóceis aflições, às vezes, os surpreendiam ao contato dessas angústias alheias. No entanto, mais vezes obtinham doces consolações ao constatarem que sua boa vontade contribuíam para gerar consolo e esperança. Então, assim, eles se afligiam, às vezes, com o sofrimento das pessoas que eles iam ajudar. Mas, na maioria das vezes, eles conseguiam um consolo, né? Todo esse trabalho era avaliado através de temas que deveriam desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria seu aproveitamento e compreensão da matéria. Tá vendo? Que a gente copia? O TCC nosso da faculdade, né? Aí eles tinham que aprender, exercitar e apresentar de uma forma que um pouquinho diferente do que a gente faz, mas para afirmar que conheciam. E com isso eles evoluíram, né? E aí eu fiquei até consolada, porque se eles, nessa condição espiritual, né, numa condição de suicida, que a gente sabe que é um devedor, né, e eles tiveram essa oportunidade, eu acho que a gente, né, pode ter também. Produziam peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho ou na moral, como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc, etc. Uma vez aprovados esses trabalhos, poderiam ser ditados ou revelados aos homens, que seriam convenientes à sua regeneração. Daí os livros psicografados, né? Em forma de romance, com esse teor de conhecimento imenso, desde que a gente se proponha a ler estudando, meditando, vendo as entrelinhas, que aí a gente só consegue isso, quer dizer, eu, quando estudo no seminário assim, e várias vezes, essa é a terceira vez, né, que nós fazemos o livro. Isto seria feito através da operosidade mediúnica, ou inspirando mentalidades sérias, capazes de captar-lhes as ideias. Quando eram reprovados, repetiam a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade. Tinha reprovação também. Os dias desses exames eram festivos para todo o burro da esperança, legítimos certames de uma arte sagrada. Luminares da colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán e Aníbal de Silas, se revelaram artistas com dons superiores na literatura, como na música e oratória descritiva, isto é, na expressão mental, através de imagens das produções próprias. Esses aqui seriam assim, tipo, sabe, os que fazem a animação, o show, antes do trabalho, né?
Vinham caravanas vizinhas que emprestavam brilho artístico e confortativo às experimentações. Nomes respeitosos da terra acorriam bondosamente e os reanimavam para o progresso, ativando-lhes o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras, porque, como ele narra no livro inteiro, não era fácil, né? Eles eram espíritos muito devedores. E aí, qualquer progresso para eles era assim, era um esforço muito grande que eles tinham que fazer, né? Olha aí, Derli gosta muito dessa pessoa. Voltou até o nome do filho dele. Em homenagem a ele. Vultos como Victor Hugo e Frédéric Chopin, que foi um suicídio inconsciente, traduziu sua música em imagens e narrações. O gênio Victor Hugo mostrava em lições de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. Olha, a realidade mental de suas criações literárias, deslumbrando a sensibilidade de todos, até as lágrimas, atraindo-os à adoração de Deus. O pensamento de Hugo era vivificado, olha que espetáculo diferente, era vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a poderem conhecer as nuances do espírito através de migrações terrenas e estágios do invisível. Ficaram sabendo ali que Victor Hugo reencarnara na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito tem sido venerado por muitas gerações. Aí o Chopin, quanto a Chopin, tira esse S aí, esse S vai faltar lá no outro slide. Alma insatisfeita que somente agora compreendeu que com Jesus encontrará o segredo dos sublimes ideais em miríficas, admiráveis expansões de música arrebatadora. Transportava da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real. Ofereceu aos presentes o dramático poema das suas migrações terrenas. Os aprendizes deveriam igualmente traduzir suas criações mentais, olha só. Essa era a prova do TCC, que eles tinham que fazer igual os mestres. Deveriam igualmente traduzir suas criações mentais em imagens e cenas, como faziam seus mentores, com suas lições e os visitantes com suas gentilezas. Havia um concurso de técnicos para o melindroso serviço. Era igual como aqui a gente tem os assistentes, né? O Mélio, a Cintia. Havia um concurso de técnicos para o melindroso serviço. Eram cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes, para ter essa transmissão. Alguns médiuns da confiança do Instituto eram atraídos a essas sob a tutela de seus guardiães, e aí entreviam dificultosamente o que para eles se revelava com todo esplendor. Esses aqui que eles estão falando, que ele está falando, são os médiuns encarnados, que se desdobravam até lá, como a Ivone, e assistiam a esses trabalhos, a apresentação desses trabalhos também. Só que eles não captavam tudo, né? Porque a gente só usa 3% do nosso cérebro, né? Lá na frente eu vou explicar uma coisinha. Aí tem essa senhora aí, ó. Essa senhorinha. Seriam para eles, médiuns encarnados, um estímulo ao trabalho mediúnico, a que se comprometeram ao reencarnar. Seria um estímulo para eles, né? Porque quando eles encarnam, esquece, né? Que escolheu aquilo, que escolheu aquela missão, que sabia que era difícil, agora vai deixar para o próximo. Então, esses trabalhos seriam como um estímulo mesmo, para eles voltarem para o corpo e recordar, porque é como um sonho, né? Quando a gente vai lá para o astral, nesses cursos aí,
a gente volta, nossa, mas eu tive um sonho assim, mas a gente não concatena tudo na ordem certa, é meio misturado, né? E a Ivone conseguiu escrever com essa... Conta quem é essa senhorinha, pode ser que alguém Ó, não conheça. alguém não conhece a senhorinha aí? Quem não conhece? Meu povo. Não é Ivone, não? É, a Ivone Pereira. Pode E ser o, que alguém não e o saiba. Camilo, junto com o Camilo. Então não contavam eles, os aprendizes, não contavam com o pouco interesse dos médiuns de se ativarem em torno dos ideais cristãos que julgam defender, mas são incapazes de uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado. A partir do momento que a gente se inicia no conhecimento da doutrina espírita, que a gente sabe que a gente reencarna, que o espírito é imortal, que a gente sabe da existência de Deus, porque alguns aqui nem sabiam da existência de Deus, era um materialismo total. Então, a partir do momento que a gente sabe disso, aí você está ferrado. Lamento dizer. Porque qualquer coisa que você faça em detrimento disso, você não está mais evoluindo, porque a gente não retrograda, né? Mas não deixa de evoluir. E aí você perde um ano de escola, que é uma encarnação, que é um ano de escola. É a mesma coisa você ser reprovado lá no ensino médio, na faculdade, no fundamental, tem que fazer de novo. E reencarnar é uma bênção, porque tem muita gente na fila, né? Só o Minério que tem essa estatística aí, quantos milhões estão esperando. Tem o dever sagrado de defender a si próprios e seus semelhantes da ignorância relativa às causas espirituais, uma vez que são dotados para isso. No entanto, desarmonizados consigo próprios e com as esferas iluminadas, traduzem em efeitos mentais, conceitos pessoais, pensam que interpretam o pensamento dos espíritos, quando na verdade nada fizeram a fim de merecer o alto mandato. Então tem gente encarnada que está assim, nessa situação, encarnada com Alfeu. Com tristeza constatam esse desinteresse dos medeiros, os aprendizes. Pô, ter uma oportunidade dessa, né? É como a gente ir numa palestra do Divaldo Franco, lá no Dutra, e ficar lá no celular. Tem muita gente. Olha que oportunidade que a pessoa perde, né? Sabendo desses aspectos do espiritismo aí. Quando a pessoa não sabe, totalmente ignorante às leis cristãs e totalmente materialista, tem um atenuante, né? Até quem suicida sem saber que está suicidando tem um atenuante. Com tristeza constata esse desinteresse, já li, né? Isto dificulta a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam para o ostracismo e a improdutividade. Aquele livro do André Luiz, Os Mensageiros, cada capítulo daquele é uma historinha de um médium que sucumbiu, né? Que veio com uma missão, que aceitou a missão, que já tem conhecimento e sucumbe. Mesmo assim. Aumenta a dívida. A humanidade braceja nas trevas em pleno século das luzes, com fome do pão espiritual, sedenta daquela água viva que lhe alteraria a alma e entristecida pelo acúmulo de desgraça. Havia também na colônia dias festivos franqueados às visitações. Isso aqui, esse primeiro parágrafo, é um desabafo que ele faz, que
a gente está nas trevas em pleno século das luzes. Ela escreveu esse livro no século passado, né? Primeira metade. Havia também na colônia dias festivos franqueados às visitações. Tá vendo? Lá tem alegria também. De certo era a festa junina. Eu estava pensando nisso aqui. Carnaval não era não. Foram prevenidos de que receberiam visita dos seus mortos queridos. Pensavam, aqui eu quero falar para vocês que esse capítulo, o homem velho, ele se divide, eu que dividi ele em 3 partes, porque o Camilo ele fala desses trabalhos que realizavam como aprendizes, que a gente acabou de ver, e agora as visitas dos parentes mortos, como se procediam lá. Ela encontra alguém, já pensou? A gente que... Eu tenho um pai desencarnado e o meu ex-marido também está com a gente. Aí a gente vai, chega lá, pensa que já vai encontrando, né? Procura nem estar na mesma cidade, né? E a terceira parte é a regressão do caminho. Então, assim, são partes bem distintas dentro do mesmo capítulo. E agora a gente vai ver essa aqui, ó, as visitas dos parentes mortos. Foram prevenidos de que receberam... Já li? Não. Pensavam que tal fato seria apenas concedido aos mais antigos, por isso limitaram-se a esperar a vez de rever os seus. Aí tinha uma turminha de mulheres lá na frente eu vou falar o nome de 2. Mas eram as damas vigilantes, bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada ao ideal divino, começaram a preparar os parques para a grande recepção que aconteceria no dia seguinte. Em todos os capítulos desse livro, a gente verifica, constata que a organização lá é perfeita, né? É perfeita. Não tem nenhum imprevisto. E cada um tem a sua atividade, né? Lembra que o André Luiz encarnou, chegou lá e ele achou que ia ser médico lá. Ele foi o faxineiro do hospital, né? Então, ele fala que são bondosas e caritativas, porque elas iam decorar o ambiente de acordo com a vibração da pessoa. Então, elas tinham que ter essa sintonia também. Por isso, elas eram um pouco diferentes. Então, elas criaram recantos dulcíssimos para a sensibilidade dos habitantes, ambientes íntimos encantadores que os levavam a recordações da infância e juventude. Eram agradáveis surpresas a fim de receberem a parentela e amigos, criados ao ar livre à beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas. A gente aqui na Terra, para ir num lugar desse, a gente às vezes tem que pegar até um avião, né? Mas vai. A dificuldade maior, mas a gente vai. Lá bastava plasmar, pensar, e o ambiente era criado. Mas esses aqui iam ser provisórios. Só para a gente ver a magnitude, né? Esses ambientes existiriam provisoriamente, apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Muitos traduziam o lar paterno, o qual tão saudoso e ardentemente recordado por aqueles que apenas trevas e desespero deparou ao se transportar para o além. Outros ambientes lembrariam os cenários da afeição conjugal. Agora, esse aqui, um recanto de sala, uma varanda florida, uma ponte bucólica, uma praia, uma alameda conhecida, por onde muitas vezes caminharam com suas mães. Então, cada um deles lá estava com a mente num desses lugares e elas plasmavam e arrumavam lá para receber essas visitas. No cenário da casa que nasceu, Camilo teve a inefável satisfação de rever a sua mãe querida
que morreu quando ainda era criança. Beijou-lhe as mãos como outrora e atirou-se soluçando nos braços protetores de seu pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara do seu coração, torturado sempre pela incompreensão e 1000 razões adversas. Aí tem hora que tudo isso se acaba, né? E a gente só se atira nos braços, não precisa falar mais nada. Reviu a esposa que morreu em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual ele poderia ter reencontrado no invisível, não fosse a rebeldia do seu gesto nefasto. Aqui, se ele não tivesse suicidado, ele, assim que desencarnasse, ele reveria a esposa desencarnada. De todos eles recebeu carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene. Nenhum pedia-lhes contas do desbarato em que as paixões e as desditas lhe haviam transformado a vida. Ninguém ficou cobrando nada dele, só curtiu o momento, né? Era como se estivessem no antigo lar terreno. Os mesmos móveis, a mesma decoração interna, porque Ritinha de Cássia e Doris Merlin tudo haviam preparado para que em seu coração fossem perpetuadas as impressões sacrossantas dos velhos laços de família. Eles mesmos, sem perceberem, forneciam elementos para que tudo fosse realizado assim. Os instrutores e educadores examinavam seus pensamentos e impressões mentais mais caras e transmitiam através de mapas e visões equivalentes, pois necessitavam do maior estado de placidez mental possível para que muitos aproveitassem da aprendizagem a fazer. Nós vamos chegar lá, né? Acho que nessa encarnação ainda, do jeito que eu. A luz assim, né? Para mim não é muito difícil, né? Seus entes disseram que nada podiam fazer em seu benefício, devido à situação melindrosa que criara com o suicídio. Situação como prisioneiro da terra que as leis impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Um suicida lá é como um filho, um pai, um irmão da gente que mata alguém aqui, logicamente ele vai ficar lá naquele lugar, preso, né? Sem conviver com a família, com a sociedade. E assim era o suicida lá, e eles justificavam para ele que não pôde fazer nada por isso. Muitas lágrimas derramou com o rosto no seio da sua mãe, cujos conselhos salutares reanimaram suas forças, reavivando a esperança de dias menos acres para a consciência. Com isso eles se consolavam assim. Acho que agora dá para aguentar mais. Dos quintais da casa que viveu, demorou-se em conversas com muitos membros da família que, como ele, eram falecidos. Aí, já pensou um momento desse lá? Né? Na espiritualidade, você passeando com os parentes, lá no cenário da sua casa. Seus companheiros de infortúnios tinham direitos idênticos, pois existia rigorosa justiça, baseadas nas leis de atração e afinidade. Os outros também estavam recebendo seus parentes. Belarmino de Queiroz pôde finalmente ver sua mãe, a quem amava com todas as forças do seu coração. A senhora Queiroz de Souza disse-lhes que dor profunda e incontrolável a atingira quando a surpresa de vê-lo sucumbir com o suicídio, afetando-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também 6 meses depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Olha o sofrimento que ele causou à mãe, novamente aqui.
ficou decepcionada ao constatar que a morte não a fez, aqui é ela, esqueceu o supremo sofrimento no seio da natureza, pois se encontrava viva após a morte e ralada de desgosto, visto não possuir capacidades mentais e espirituais que as levasse às regiões felizes ou consoladoras do invisível. E aqui, eu gosto muito de fazer analogia. Por exemplo, aqui na Terra, quando a gente vai construir a casa da gente, a casa sai de acordo com o que a gente tem, né? Aí você faz uma casa modesta ou uma casa, uma mansão. E lá no plano espiritual, essa moeda são as nossas ações, que a gente leva para fazer a nossa casa. Então, quem não tem muita moeda moral, chega lá, ela fica numa região que ela falou aí, ó. Ela não pôde visitar essas regiões felizes ou consoladoras do invisível. Então, por isso que Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. E a terra é igualzinho lá. Existem cidades, estados, países, continentes, e dentro das cidades existem favelas, lugares horríveis, lugares lindos, ruas lindas, casas lindas, né? É mais ou menos por aí a comparação. Lembra da rainha que chegou lá no céu, aí viu a empregada dela numa mansão, né? Chegou lá no céu, no plano espiritual. Viu a empregada dela na mansão e pensou, nossa, você mora aí? Moro. Nossa, imagina a minha casa, como vai ser. Aí andaram e foram descendo as quebradas e a casa dela era um casebrezinho muito pobre e ela não entendeu por quê. Levou um tempinho para entender. Em vão, ela, a mãe do Márcio Sobral? Melania. Em vão procurava pelas sombrias regiões por onde transitara com funestas confusões, arrependida de haver renegado o amor de Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista. Então, veja bem, sentia-se culpada pelo desastre do filho, pois que fora ela que modelara o caráter que os levara a tão deploráveis quedas morais. Porém, às vezes a gente se culpa, né, da infelicidade de alguém. Às vezes é realmente culpado e às vezes não. Porém, no espaço, sofrera resignadamente. Converteu-se, pelo menos humilde ela era. Converteu-se à verdade existente na ideia de Deus e suas leis, e levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, foi permitido rever o Filho, dádiva do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compulsão. Então, ela teve essa dádiva de lá no plano espiritual desencarnada, conhecer as leis de Deus e acreditar nele. Então, quer dizer que ela já vai reencarnar sem ser muito materialista, né? Já é um progresso. Para esse encontro, Doris, Mary e Rita de Cássia prepararam o ambiente da velha biblioteca da mansão dos Queiroz de Souza. A lareira crepitando, a cadeira de balanço, a pequena poltrona de Belarmino, como no tempo de infância. Aí agora, nós vamos passar para a terceira parte, que é a regressão do caminho. E, antes disso, eu separei umas perguntas aqui do Livro dos Espíritos para a gente entender essa terceira parte. Por que é necessária essa revisão das encarnações anteriores? Por isso que ele chama o homem velho. E a primeira é a 983. É assim: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Vamos ver a resposta? Eu não pus ela toda, que é muito grande, só pus o que nos interessava.
Como espírito, ela não tem mais dores físicas, mas segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Não é o caso dos nossos personagens do livro, né? A seguinte: o arrependimento tem lugar no estado corporal e espiritual, corporal e espiritual, no estado espiritual. Mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a distinção entre o bem e o mal. Eu conheço uma pessoa que falou assim, eu vou fazendo as coisas erradas, porque eu sei que está errado, porque se na hora da morte a gente se arrepender, Deus perdoa tudo, então tá bom. Não é bem assim, não. A 991, qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Para a gente ver a situação deles lá. O desejo de uma nova encarnação para se purificar, que é o que eles mais desejam agora, né? Uma nova encarnação. Eles querem pagar a dívida longo. E... 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? Está vendo que a gente já estudou isso aqui várias vezes, né, Cláudia? Você lembra? Bem. Ela se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito, né? Na vida corporal, porque a gente tem que vir resgatar ceitil por ceitil, né? E no estado espiritual, por aqueles sofrimentos morais que a gente está vendo aqui, desses 5 especificamente. E aí, tinha mais coisas pertinentes, mas era muito grande. Eu sugiro para vocês lerem em casa. Duração das penas futuras das questões 1003 a 1008. Para fixar. Dever de casa, tá? Aí agora a gente passa para a terceira parte do capítulo, que é a regressão mental do caminho. 2 anos depois, outro acontecimento marcou o espírito de Camilo. Chegou a hora de rever suas encarnações passadas. Não foi fácil para ele. Sentou-se na cadeira que se afigurava um tribunal de suprema justiça. Lá. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário perfeito, enchiam a atmosfera respeitável, onde os sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendaram. Ninguém ignorava a espécie de indivíduo orgulhoso e caráter corrompido que encarnou em Portugal. A gente já teve uma palhinha sobre como ele era, né, quando encarnado. Pois bagagem moral ruim ainda lhes rondava os passos. O Artemio também dizia assim, só que você está reencarnado já no atestado de mal, antecedentes. Camilo diz uma coisa que nem todos sabiam devido ao seu orgulho. Ele fora paupérrimo de fortuna e isso fez lutar contra a adversidade de uma pobreza desorientadora. E quem o reduziu à indigência mais desapiedada que, para seu conceito, o mundo poderia abrigar, e isso o levou ao suicídio. Né? A pessoa costuma justificar tudo que faz de ruim, mas às vezes também o desconhecimento está agregado, né? Mas tem os atenuantes, que Deus é justo. Ele ficou frente a frente com o tribunal da consciência. Rodearam-lhe os mestres desferindo poderosos recursos fluídicos sobre o seu ser inferiorizado para ajudar.
eram como médicos que lhe operassem a alma, descobrindo sua anatomia para que ele mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que o perseguiam, sem mais acusar a providência. Era operando ele assim, a alma, mostrando um monitor para ele mesmo ver a situação. Então não era anestesia geral, não. Era só local. Sem anestesia. Estava desesperado. Se tivesse corpo físico, ele faz bastante detalhes, né, na narrativa dele no livro. Se ele tivesse corpo físico, estaria banhado em suores gelados. Quis resistir por covardia, prevendo a vergonhosa situação, e em lágrimas pediu para ser ouvido apenas por Epaminondas. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, só você, eu mereço tanta vergonha. Suplicou. Epaminondas o encorajou a marchar para a glória. É a reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti. Sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente seu ser. É aquela história, né? A dor vem, mas ela é um benefício. A gente se conforma com isso, né? Conformou-se, invocando intimamente o auxílio de Maria de Nazaré, a quem aprendera a venerar, harmonizando suas vontades com as dos tutelados que o dirigiam. Pelo menos aprendeu já a rezar, né? Nesse tempo todo que ele estava lá. Suplicou a Maria e se harmonizou com as vontades dos dirigentes lá, e a coisa fluiu. Sem ter muita consciência, se viu envolvido em jatos de luz, ficou tonto e viu-se reanimar toda a longa série de vidas planetárias que tivera. Se achou diante do seu próprio eu, tal qual se há à frente de um espírito. Então ouviu o instrutor. Epaminondas ordenou para ele: eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino, volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma, alma, aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois tu mesma os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Ele tinha que rever aquilo que ele foi, para ele entender o que estava se passando com ele, para ele ter esse conhecimento a favor dele nas próximas encarnações. E perdeu a lembrança do presente e mergulhou a consciência no passado. Não apenas recordava como vivia naquela época, no ano 33, em Jerusalém. O que vocês acham? Coincidência. Era miserável, pobre e mau. Ovacionou Barrabás. Parecia um demônio enfurecido. Revendo esse passado, a consciência repudiava-o, acusando-o violentamente. Pavor e agonia tomou-lhe a fronte alucinada pelo remorso e bradou enlouquecido. E lá no livro está bem detalhado toda a maldade que ele fazia, que aqui é um resumo. Aí quando ele viu isso, ele fez: ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor, eu estava louco, perdão, Jesus, perdão. Pranto escaldante incendiou sua alma, mas o instrutor o mandou seguir. Prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que ora fazes de ti mesmo, será preciso que saias convertido ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste.
Aí aqui eu achei essa imagem que o pior tipo de estranho é aquele que um dia você tanto conheceu. Nós mesmos, né? Sem outra alternativa, prosseguiu então, né? É um jeito de seguir. Viu-se em frente ao pretório, em atitude hostil, proferiu todos os insultos contra o Nazareno e só não agrediu a pedradas porque seu braço não alcançou. Nutria inveja e ódio a tudo que considerasse superior a ele. Feio, áspero, intratável, mutilado, ambicioso, maldizia e perseguia tudo. Um revoltado, né? Tem mais coisa lá, tem mais adjetivos. Insultou e desrespeitou a sua mãe sofredora e humilde, anjo condutor de ternura para os homens degradados nos sofrimentos terrenos. A mesma Maria que agora o albergava piedosamente. Estou lembrando de Paulo Estevam. Até a mãe de Jesus ele insultou. Continuou o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia, apedrejando Estevão, atraiçoando os santos do Senhor, pelo simples prazer de praticar o mal. Isso é que ele está, várias encarnações, ele está dizendo que ele foi assim. Nem era filho de Israel, viera de longe, foragido de tribo, onde fora condenado à morte por traição à pátria e homicídio. Bem bonzinho esse caminho, hein? Não aproveitou a oportunidade máxima de regeneração, que a gente sabe que nos é apresentado todos os dias, todos os momentos que a gente quiser. Né? Não aproveitou, insurgindo-se contra a luz que brilhou no meio das trevas. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Pertencia às trevas e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-o permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Ele se comprazia no mal. Fazia-se surdo aos convites para os trabalhos de regeneração, fosse na condição de homem ou espírito despido das vestes carnais. Nos dois planos ele se negava a se regenerar. Porquanto nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura de Jesus é apontada como modelar, a imitar, né? Então, como aqui também na Terra, nas prisões, né? O pessoal vai lá evangelizar as pessoas para ver se arrepende, se muda, se melhora. Nem diferenciava a encarnação e a estado no invisível. Ele não sabia nem se ele estava encarnado no planeta ou se estava desencarnado lá, porque era tudo igual. Hoje, ele tinha consciência que a lei do progresso o impelia para as reencarnações sob orientação de devotados obreiros do Senhor, para que expiasse e desenvolvesse as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Na época, as duas existências se confundiam. Criminoso impenitente sofria, como é natural, o reverso de suas ações, lógico, né? Cujos efeitos em seu próprio estado se refletiam. Subia por vezes a alturas famosas da escala social terrena. Fato esse que não implica a posse de virtudes. Sofria quedas morais redundantes, criando responsabilidades atordoadoras. Aí ele começou a reencarnar como rico, né? Todas as suas renovações carnais se realizavam entre povos cristãos. Isso tem uma explicação, tem um porquê. Tudo indica que na vida disciplinada do invisível, os espíritos são registrados em falanges e colônias,
e sob seus auspícios é que se educam e evolvem sob sua tutela, sem se desagregarem, senão quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, quando adquirem mudanças úteis ao bem próprio e alheio. Tudo tem um porquê, né? Tem mais aqui. O certo é que nunca se deslocou das Gálias ou da Ibéria até o presente momento. A ideia da regeneração começou a se insinuar quando sussurra aos seus ouvidos através da fieira dos tempos, quer se encontrassem encarnados e desencarnados. Aí ele começa, né? Mas primeiro ele foi bem interessante. Aceitou-a calculada e interesseiramente, pensando em solucionar as pesadas adversidades do seu destino. Nessa doutrina cristã que afirmavam tantos benefícios àqueles que a sua tutela se confiassem. Então, assim, quando as pessoas vão pregar para alguém, para ela se converter, elas pregam que vai ter uma vida melhor, né? Que vai, realmente vai. É igual aquele que pratica tudo quanto é tipo de maldade, de coisa errada, e aí ele vai para uma igreja e se converte e a vida dele muda mesmo. Pois se o cara matava e não mata mais, o cara roubava e não rouba mais, batia na mulher e não bate mais, jogava e não joga mais, bebia e não bebe mais, ele para com tudo isso errado, a vida dele não melhora? Melhora. Né? Ele não podia compreender, absorto no seu mundo inferior, o alto alcance moral e filosófico de tais conceitos, ou convites repetidos sempre em quaisquer locais. Falta só 3. Repetido sempre em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida o levasse. Esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais. Tudo bem, vai assim mesmo. Poderes que o levasse à satisfação de caprichos e paixões. É como a gente, né? Chega uma pessoa nova na doutrina, aí tem que estudar. Aí estuda. Tem que praticar a caridade. Aí tem que ir no São Cotoleiro, né? Aí tem que ir no Hospital do Câncer. Não precisa disso, precisa sim. Aí vai, primeiro, obrigado, né? Aí depois passa a compreender que o seu sofrimento não é nada perto do sofrimento das outras pessoas. A vida melhora. Tem mais. As referências àquele mestre nazareno provocavam nele súbito mal-estar, alucinando, vibrando em seu íntimo, debatendo com sua consciência. Não estava nada bom aqui, né, para isso. Era concludente que sua inteligência e seus conhecimentos intelectuais se robusteciam ao embate das lutas pela existência dos infortúnios, sobre o impulso do esforço próprio, como até das ambições, mas o coração se fazia inativo, a alma embrutecida para o bem, a moral e a justiça.